Olá, queridos, graça e paz. Meu nome é Vanessa, alguém que tem descoberto no amor do Pai, que sou filha amada, onde eu creio que são resolvidas todas as questões da nossa vida, quando descobrimos essa paternidade do nosso Pai. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês a respeito da ansiedade, como lidar com a ansiedade. Não julgo que tenha alcançado, não estou aqui como alguém que já aprendeu tudo, mas alguém que tenha aprendido a lidar com essas situações da nossa vida, que batem a nossa porta e que nós precisamos mesmo da ajuda do Espírito Santo. Mas estou aqui como alguém para compartilhar e tentar de alguma maneira ajudar você para se tornar alguém mais vitorioso, assim como eu desejo para a minha vida. Então, primeiro nós vamos compartilhar aqui o que é a ansiedade. A gente precisa partir do princípio. O que é a ansiedade? A ansiedade, se você googlar aí, diz assim: preocupação intensa, excessiva e persistente e medo de situações cotidianas. Nós podemos perceber muitas vezes esses sintomas, essa persistência, essa preocupação intensa, até mesmo no nosso corpo. Você já deve ter percebido algumas vezes no seu corpo, quando você está ansioso, por exemplo, uma elevação, uma frequência cardíaca elevada, uma respiração rápida, uma sudorese, um suor excessivo, às vezes nas mãos, às vezes no corpo, e uma sensação de cansaço. Não foi isso que Deus projetou para nós. O Senhor sempre quer que nós andemos em descanso, mas esses são os sintomas da ansiedade. Então, talvez você tenha se identificado, e cada um, na verdade, tem uma área vulnerável e que se percebe ansioso, não é? É necessário que nós lidemos com a ansiedade, pois ela é uma condição do nosso coração que dá origem a muitos outros pecados. Se nós percebermos alguém, por exemplo, ansioso sobre finanças, e normalmente os homens são mais ansiosos com relação às finanças, pode tornar um homem ou uma mulher, alguém pode dar origem à cobiça, à ganância, à mesquinharia, ao roubo, não é? Quantas pessoas que roubam porque são ansiosas com relação às finanças, não é? A ansiedade, por exemplo, sobre ser bem-sucedido em alguma área. E esta área é uma área em déficit, digamos assim, na minha vida, porque eu me percebo e tenho percebido, na verdade, nesses dias, que quando eu estou para realizar algo e todos nós desejamos ser bem-sucedidos, eu posso me tornar, por exemplo, uma pessoa irascível, áspera, grosseira. E normalmente são as pessoas que estão próximas de nós que acabam sofrendo. No meu caso, minhas filhas, meu marido, eles acabam sofrendo mais com essa ansiedade no meu coração, não é? Por exemplo, uma pessoa ansiosa sobre seus relacionamentos, sobre algum relacionamento, pode te tornar uma pessoa distante, indiferente, insensível a outros. Então nós percebemos que se a ansiedade for dominada, muitos outros pecados que muitas vezes estão constantemente na nossa vida, eles também serão resolvidos e dominados, não é? Olha a importância de nós descobrirmos, né, essa raiz da ansiedade. Por isso que nós precisamos agora, apesar de vermos esses frutos da ansiedade, nós precisamos descobrir além. O que é a raiz da ansiedade? Por que nós ficamos ansiosos? Não é? Então, como nós já sabemos, muitos problemas que nós lidamos na nossa vida são frutos, são apenas brotos de uma árvore. E a ansiedade é apenas um fruto de uma árvore. Se desejamos resolver a questão da ansiedade em nossa vida, é necessário descobrirmos a sua origem, a sua raiz. A gente já sabe disso, que não adianta nós ficarmos lidando com os sintomas, retirando os frutos, porque isso pode nos proporcionar algum alívio momentâneo, mas não resolverá o nosso problema. Nós precisamos ir diretamente na raiz da ansiedade.
Precisamos ter o hábito de pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, mostra para mim o porquê que eu estou ansiosa. Mostra para mim. Não é que o Espírito Santo ilumine o teu coração para que você possa perceber os momentos que você está ansioso e o porquê você está ansioso, não é? Ainda que seja horrível, na verdade, nós descobrirmos um câncer, mas o que é melhor? Tratar os sintomas ou tratar certeiramente o câncer? Ainda que seja dolorido nós descobrirmos algumas coisas na nossa vida, nós precisamos descobrir as suas causas, a sua raiz, para assim podermos tratar da maneira correta, certo? Falando agora aqui de um texto que não tem como faltar, falando de ansiedade, falando de Mateus 6, 25, 34, nós vemos Jesus por 4 vezes, não é? Texto tão conhecido que todo mundo sabe, que fala a respeito das preocupações da vida, da ansiedade do homem. Jesus, por 4 vezes, diz para os seus discípulos que nós não deveríamos estar ansiosos, preocupados. Depois você lê aí na sua Bíblia, eu não vou lê-los todo aqui, mas versículo 25, versículo 27, 31 e 34, não é? Jesus deixa claro que os seus discípulos não deveriam estar ansiosos. E no versículo 30, especificamente, ele deixa claro qual é essa raiz. Ele diz assim: quanto a vós outros, homens de pequena fé. E em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, você está ansioso, vocês ficam ansiosos porque vocês têm uma pequena fé, né? Vocês têm uma fé inadequada, não é? Então essa é a raiz, uma fé inadequada, uma falta de confiança na provisão do Pai, na graça futura do nosso Pai, no amor do Pai, não é? Por exemplo, de que lá em um versículo, eu não lembro qual que está agora, mas vós, que diz assim: vosso Pai Celeste sabe o que necessitais. Ou seja, se nós estivermos firmes que o nosso Pai Celeste, Ele sabe aquilo que a gente necessita, Ele sabe daquilo que a gente precisa, nós descansamos, nós não ficamos ansiosos, nós podemos relaxar, nós não precisamos sermos demovidos do nosso lugar, né? Ou seja, a raiz da ansiedade é a incredulidade. Nós ficamos ansiosos quando há incredulidade, algum tipo de incredulidade no nosso coração. Quando a incredulidade obtém vantagem sobre nós, um dos efeitos é a ansiedade. Em 2 Coríntios 11:3, Paulo orienta a igreja: temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se nós pararmos para perceber, não é? A nossa querida Eva no jardim colocou em dúvida a suficiência das provisões de Deus e a veracidade da sua palavra, que estava em Cristo, representada pela árvore da vida, não é? Ela duvidou dessa provisão que ela tinha ao comer da árvore da vida, não é? Ela foi demovida desse lugar e, afastando assim da simplicidade e da pureza devidas a Cristo, da árvore da vida, dessa fé genuína, ela foi demovida então do lugar da paz. É assim conosco também, todas as vezes que nós nos afastamos da confiança na graça, da provisão futura obtida em Cristo, somos demovidos desse lugar de paz. Quando titubeamos no amor desse Pai, o resultado é a ansiedade. Paulo também declara em 1 Coríntios 13:13, eu quero ler alguns versículos para vocês. A Bíblia está repleta, na verdade, de versículos que falam a respeito da fé, da importância da fé, da importância daquilo que nós cremos. E eu quero citar só alguns versículos aqui rapidamente para vocês, que diz assim, lá em 1 Coríntios 13:13, ele diz que o que deve permanecer é a fé, a esperança e o amor. Mas ainda que ele diga que o maior de todos
é o amor, o maior dos três é o amor. A fé, ele fala em primeiro lugar, porque a fé, na verdade, ela é a base para a esperança, para se ter esperança e para poder expressar amor, não é? Então, em Hebreus 11:6, nós conhecemos também Hebreus 11, que fala a respeito dos heróis da fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus 3,19 diz assim: assim vemos que não puderam entrar no descanso por causa da incredulidade. O povo no deserto não pôde entrar no descanso por causa da incredulidade. Lucas 18:8, quando o Filho do Homem vier à terra, Jesus diz: achará fé na terra? Olha só a importância que Jesus dá a respeito da nossa fé. João 6,29, Jesus respondeu, e a obra de Deus é esta, que vocês creiam, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Não é? A gente acha que a obra de Deus são tantas coisas, mas a verdade é que Jesus está respondendo aqui e dizendo que a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou, que creiam em Jesus e em tudo aquilo que Ele conquistou para as nossas vidas. E, por fim, aqui, Hebreus 11:31, que fala a respeito de Raabe. Agora, recentemente, nós ouvimos que fala, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. Isso é, a fé proporcionou uma saída para Raabe. E esse versículo aqui está dizendo que quem crê não perece. Raabe não pereceu, os incrédulos pereceram. Então quem não crê, perece. Olha só a importância. O Atmani tem uma frase tão simples e tão verdadeira. Afinal, somos chamados de crentes, não é verdade? O grande fracasso do cristão é a incredulidade. E por fim, Hebreus 11:1, também tão conhecido nosso, mas eu quero ler aqui numa versão diferente, que diz assim: a fé é quando compreendemos como fato o que não pode ser experimentado pelos sentidos. Tudo aquilo que nós não podemos muitas vezes ver com os nossos olhos, tocar com as nossas mãos, ouvir com os nossos ouvidos, sentir, enfim, todos esses sentidos naturais que nós temos, quando o que não pode ser experimentado por esse sentido físico, a fé é o sentido a ser usado. Nós precisamos da fé. E a incapacidade de algum sentido em nós não refuta a sua existência. Não é verdade? Eu não sei você, mas eu peguei coronavírus, né? Eu sei que alguns irmãos pegaram também. E um dos sintomas que a maioria, pelo menos, teve foi a falta de olfato, a falta de paladar. Então eu não sentia o cheiro, por exemplo, de uma comida que estava sendo feita, ou então de alguém que estava perfumado perto de mim, mas isso não significava que não existia aquele cheiro, aqui não existia o bom perfume de um bom perfume de uma comida, não é verdade? Isso não significava que não existia. Então, assim como um quadro, por exemplo, um perfume, uma comida, uma música, para serem experimentadas e desfrutadas, é necessário, como elas são necessárias ser sentidas por um dos nossos sentidos naturais, não é? Para nós apreciarmos um quadro, uma obra de arte, nós precisamos da nossa visão. O perfume nós precisamos sentir com as nossas narinas. Enfim, como nós precisamos desses sentidos naturais para experimentar, para desfrutar de toda a beleza que há no âmbito espiritual. Para nós experimentarmos as coisas espirituais, nós precisamos da fé. E a fé é este sentido que nós precisamos, não são os sentidos naturais, e muitas vezes nós somos enganados por causa deste sentido natural aguçado em nós e o sentido espiritual, que é a fé, não estar aprimorado, né? Então não importa quão bela possa ser a arte, quão bom seja o perfume, se você não tiver esse sentido natural em perfeito funcionamento,
não obterá o prazer que ele pode lhe oferecer. Assim, não desfrutaremos da graça, das riquezas, das abundâncias, daquilo que Jesus conquistou para mim e para você, se esse sentido espiritual chamado fé não estiver em perfeito funcionamento, não é? Agora, tá, Vanessa, e agora? Como que eu faço para ter fé? Como que eu construo a fé? E assim eliminar de uma vez por todas a ansiedade. Então, não há segredo, né, irmãos? Nós já temos aprendido a importância da palavra de Deus, o quanto ela é verdadeira, e eu sei que você crê nisso, mas a verdade é que nós precisamos, e eu quero aqui dar 3 pontinhos para você, que diz, o primeiro é leia e medite. Leia e medite, é tão simples, ler e meditar. Por isso que a Bíblia diz, não é? Medita nessas coisas de dia e de noite. Olha só, uma frase de Spurgeon, nem sei se é dele, a autoria dele, mas estava num livro dele, diz assim, o gado corta o capim, mas a nutrição vem da mastigação, da ruminação. Então, rumine a palavra de Deus, saboreia. Além de você lê-la, você precisa ruminar, mastigar, fazer com que ela te nutra, entende? Por exemplo, a canela, ela não produz perfume até que seja esmiuçada e quebrada. Se você pegar uma canela, você pode sentir um pouquinho do cheirinho dela, mas a verdade é que se você esmiuçar, se você quebrar, você vai sentir toda a fragrância que a canela tem, não é? E a palavra de Deus, ela é cheia de perfume. A palavra de Deus, ela é cheia de doçura, mas não até que nós tenhamos graciosamente amoído pela meditação. Não é apenas ler, irmãos, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Eu tenho descoberto que muitas vezes não é a quantidade que nós lemos, mas às vezes coisas pequenas que nós lemos precisa fazer sentido no nosso coração. Precisamos ruminá-la para que ela faça sentido na nossa vida e assim possa expressar a doçura e o perfume que ela tem. Vivendo num mundo como o nosso, dificilmente, não é? Por conta das circunstâncias, das dificuldades, nós não enfrentaremos em algum momento da nossa vida ansiedade, não é? Turvando assim a nossa visão a respeito da glória de Deus, da grandeza do futuro que Ele planejou para nós, não é? Então isso não significa, meus irmãos, que eu e você sejamos pessoas sem fé. Eu não quero te desestimular. Eu quero animar você. Eu sei que você, como eu, somos pessoas que temos fé. Mas significa sim que no momento que nós estamos ansiosos, a nossa fé está sendo atacada. E nós precisamos, pela graça, dar início a um processo de resistência à incredulidade, aos ataques da serpente, que é o que Eva deveria ter feito, não é? Salmo 56:3 diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. A Bíblia não diz: eu nunca luto contra o medo, contra a incerteza, contra a ansiedade, mas ela diz como nós devemos lutar. Isso é maravilhoso. Eu garanto para você, meu irmão amado, que independente daquilo que você está vivendo hoje, do momento que você vive, eu garanto para você que a palavra de Deus tem nela sim, para cada ansiedade que eu e você temos na nossa vida, nós temos uma certeza, a promessa do nosso Pai. Para cada uma das ansiedades que eu e você temos, nós temos uma promessa. Você precisa buscar em Deus as promessas que o Pai tem para você, e ruminar, meditar, para que ela faça sentido na tua vida, e no momento em que a ansiedade bater no seu coração, você vai ter fresco no seu coração o que a palavra de Deus diz, e assim entrar em resistência contra tudo isso. Leia, segundo ponto, leia e aplique. Spurgeon diz: cuidado para que a sua Bíblia não seja a Bíblia de outro homem. Não é? Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, mas não aplicamos, não nos colocamos, né, naquele papel. Por exemplo, aqui em Mateus 6, você se vê nesse papel, você percebe o que Deus está dizendo a respeito de você,
Então nós precisamos fazer isso com a palavra de Deus, meditar e aplicar na nossa vida. E por fim, leia e ore, não é? A oração é poderosa, a oração ela é poder para as nossas vidas. Então Paulo pode plantar, lembrando aqui o texto também, um texto, eu não me lembro onde está, mas Paulo pode plantar, Apolo pode regar, mas Deus é quem dá o crescimento. Nós dependemos de Deus para tudo, nós dependemos dele para tudo. Então, estas 3 armas, se assim posso dizer, para que eu e você vençamos a ansiedade. Agora, a pergunta que eu quero deixar para você compartilhar na sala não é nem a respeito o que te deixa ansioso, não é? Mas qual é o motivo, né? Ainda que seja importante nós percebermos e detectarmos pela ajuda do Espírito Santo que fala conosco as áreas de ansiedade na nossa vida, mas nós precisamos, eu queria que você levasse muito a sério esse tempo que você vai compartilhar, mas que você compartilhasse na sala por que temos dificuldades de crer. Por que eu e você temos algumas dificuldades de crer nessa provisão do nosso Pai, não é? E que nos demove desse lugar de paz. É uma deformidade familiar? Talvez você tenha um pai que deveria ter sido o seu supridor, mas que não foi. Então, para você confiar, e normalmente tem muito a ver com a nossa família, não é? Então, para você é muito difícil você acreditar nesse pai de amor, não é? Por exemplo, eu tive um pai que me abandonou, que me deixou a minha casa, meus irmãos, a minha mãe, e eu percebo o quanto que isso me deixou suscetível e muitas vezes incrédula a respeito do meu pai espiritual, do meu pai do céu, meu pai celeste, porque se meu pai natural não pôde permanecer comigo, eu imagino muitas vezes que esse pai celeste, ele também pode me abandonar a qualquer momento. Estou contando para você o meu testemunho, porque eu percebo na minha vida essa vulnerabilidade, né? Alguém, por exemplo, da sua família, um tio, uma tia, um primo, uma prima, enfim, qualquer pessoa, um amigo que você confiava, mas que ele na verdade traiu a sua confiança, ele te frustrou. Então são alguns aspectos aqui para que você possa compartilhar nas salas que você vai agora, ok? Deus abençoe vocês, espero ter sido útil para a vida do corpo de Cristo. Desejo muito que vocês avancem e que vocês sejam verdadeiros celebrantes da nova vida que Jesus nos deu. Amo vocês.